de aspectos contaminadores já verificados e os ainda por verificar. No mundo perfeito isso aconteceria, mas no mundo perfeito este julgamento não teria acontecido dessa forma, e no mundo perfeito não haveria Suprema Corte nem advogados, né? Seríamos, portanto, todos mais felizes. É um processo difícil. É um processo difícil justamente em função da natureza que tudo isso assumiu. A natureza de um ato em que, ao mesmo tempo, se expressa a condenação política e de classe por todas as transformações havidas nesse país nos últimos 10 anos, e que se manifesta também claramente o desígnio de evitar que elas prossigam, se aprofundem, se radicalizem e possam levar o povo brasileiro ao destino de felicidade e de paz que lhe é devido. É uma enorme batalha do pensamento, do esclarecimento, da opinião, da paciência revolucionária. Aqui temos todos aqueles que têm compromisso com o direito à igualdade e à justiça no Brasil, independentemente de partido. Eu não sou filiado ao PT, nunca fui. Tenho sido um militante, um companheiro de viagem, pelo menos desde o segundo turno de 89. E, na verdade, posso afirmar aqui, concluindo, não é, com as conclusões fundamentais dos meus companheiros da Universidade Nômade, enfim, que divulgaram, né, um manifesto chamado Dosimetria contra a Democracia, que está na rede, e que explicita esse aspecto fundamental. Vou me referir aos dois, mas simbolizando todo o conjunto de forças que eles bem espelham. Para nós, José Dirceu e José Genuíno estão sofrendo o que estão sofrendo, têm passado pelo que têm passado, porque cometeram um crime terrível: reduzir a corrupção do poder nesse país. Vale dizer, tocar a razão estrutural de toda a corrupção. Eu tenho convicções que vêm de longe e, quanto a elas, eu sou impenitente. O princípio de toda a corrupção é a desigualdade material. Numa sociedade de iguais, qualquer corrupção é impensável. Esta é uma raiz da corrupção que essas forças têm procurado incessantemente atacar ao longo de toda a sua história, e não apenas, né, nos últimos 10 anos. Uma segunda razão estrutural da corrupção é a própria representação em si. Ela foi criada para isso. Basta ler os federalistas, basta ler Hamilton, basta ler Madison, basta ler Jay, Say Yes, etc. É preciso criar, né, diques contra a expressão da vontade popular. E a representação, a captura da vontade política do povo pela representação é em si mesma um princípio de corrupção. Onde quer que alguém exerça poder em meu nome, o princípio da corrupção está colocado. Nós vivemos nesse horizonte, nós escolhemos lutar pela liberdade, pela dignidade, pelos direitos do povo brasileiro, aceitando o mal menor da corrupção que a representação em si enseja. Nós temos convivido com uma legislação esquizofrênica, que permite coligações entre partidos, mas criminaliza fluxo financeiro entre partidos, e tudo isso, nos seus aspectos mais negativos, vem sofrendo o efeito das transformações reais da situação das pessoas. Esse processo, esse julgamento, esta versão que antecede, acompanha e sobrevive ao próprio processo, está sendo montada contra isso. É contra negros nas universidades públicas, é contra as políticas de cotas, é contra o ProUni, é contra o Reúne, é contra tirar milhões de pessoas da miséria, é contra elevar milhões de pessoas à classe média, é contra manter o valor real do salário mínimo. É disso que se trata.
É por isso que os nossos companheiros estão sendo punidos. Sempre se tenta. Não é? A gente só pensa na luta política nesses termos. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: eu cresci sob uma ditadura. Eu não vou terminar meus dias sob outra. Quem quiser conspirar contra as liberdades públicas no Brasil, nos encontrará pela frente. Em síntese, esse julgamento aumentou a corrupção da política, porque aumentou a concentração de poderes, aumentou a abstração do poder face aos cidadãos e aos eleitores, sobretudo, não é? Quando se usurpa do poder eleito, quando o poder não eleito usurpa do poder eleito uma prerrogativa que só o poder eleito o povo concedeu. Esse julgamento aumentou a corrupção da política pelo desserviço à educação cívica de dezenas de milhões de jovens brasileiros, que durante meses têm sido levados a confundir rigor com histeria. Postura enérgica do julgador com vingança. Isso está conspirando contra as formas adequadas de vida democrática e o exemplo das instituições nessa matéria, evidentemente, é enorme. Mas aumentou imediatamente a corrupção do poder. Eu quero dar um último depoimento pessoal. Eu colaborei numa campanha do PT no interior do Paraná, em Ponta Grossa, onde perdemos no segundo turno por menos de 1% dos votos. E posso contar dessa angústia diária. Você vê o programa do adversário, todo ele voltado contra a história de um partido, de uma força política, etc. Vê o programa do teu candidato e, em seguida, vê começar e durar o quanto necessário o horário eleitoral pago, privado, dos telejornais. Eu vi, naquela cidade e em outras, os automóveis da mais resistente e demófoba burguesia brasileira decorados com adesivos "Mensalão em nossa cidade, não". Eu vi pessoas da mais absoluta decência, honestidade, grandeza, serem submetidas a um verdadeiro linchamento moral, pura e simplesmente porque se distribuía fotos em que esses candidatos limpos, honrados, sérios, com compromisso do Partido dos Trabalhadores, apareciam ao lado dos seus dirigentes partidários. E vi tudo isso servir para eleger os piores gangsters da política brasileira, para consagrar as formas mais abjetas, vergonhosas e truculentas do velho coronelismo no Brasil. Então, nos seus efeitos, que a esquerda brasileira, em geral, é um tanto metropolitana, não presta muito atenção ao que se passa no Brasil profundo. Sobretudo nas pequenas e médias cidades, onde, evidentemente, por uma série de questões, a sensibilidade, digamos, moralista dos estratos médios é mais fácil de ser atingida num horizonte de insuficiência de informação. O estrago político feito por esse julgamento, não contra um partido, mas contra a coisa pública, contra as virtudes republicanas, contra o bom uso do patrimônio do povo brasileiro, ficaram evidentes em mais de uma situação. Tudo isso nos autoriza a não nos conformarmos, a buscarmos, no esgotamento dos recursos existentes e na construção de aquilo que ainda não está, mas que, como tantas outras ocasiões da história do bom povo brasileiro, pode vir a estar. Conduzirmos essa batalha em favor da verdade, do esclarecimento, da serenidade, do bom direito, da boa justiça, e talvez podemos superar na vida e na memória futura um momento tão terrível para a vida do direito e da liberdade no Brasil. Obrigado pela paciência.